Pegando aqui essa parte do braço social, né, o corte de financiamento de ajuda externa por parte da Europa, Alemanha e outros países indica o quê? Que há uma constatação que aquela operação, né, daquela envergadura só pode ter sido possível com algum tipo de ajuda. Se ela não veio dos seus principais aliados, é um jeito, está vindo de onde? Daqueles que ajudam de modo humanitário, só que esses recursos são desviados e transformados ali em recursos militares. E eles já vinham fazendo isso com os hospitais que eram usados como base, ou seja, essa é uma dificuldade de retaliar o Hamas, né? Ou seja, muitas das estruturas sociais acabavam também tendo um uso duplo e servindo como bases militares. Então, há um corte de recursos e isso sinaliza que a Europa Ocidental começa a ver que a ajuda externa dela está sendo desviada para fins militares. Porque qual seria a explicação? Mesmo que o Irã ajudasse, como que eles conseguiram que o material entrasse? Então, está ficando tudo muito confuso e, claro, todo mundo está desconfiando que sim, a ajuda externa, ao longo de 2, 3 anos, é capaz de preparar um ataque. Ela consegue ser desfiada lentamente, acumular recursos e aí eles conseguem orquestrar uma ação dessa. Se não for feita uma mudança nessa dinâmica, daqui 1 ano, 2, um outro ataque. Porque o último foi em 2021, numa escala menor, sim, mas agora eles se inovar. Nos últimos 50 anos. Exatamente, em termos de... Esse é o maior da história. Só para repercutir o que o professor colocou, o professor Frederico, quando ele referiu ao 11 de setembro, o sentimento... Acho que é o maior desde lá, né? Desde a fundação do Estado de Israel. Porque o Estado de Israel conseguiu se defender de 3 ataques enormes, um em 48, outro em 67, depois a Guerra do Yom Kippur em 73, com muito sucesso e até uma relativa facilidade do ataque de todo o entorno de inimigos. Mas dessa vez o que está acontecendo... Externo. Exato. Agora, dessa vez o que acontece? O que acontece é uma barbaridade, uma atrocidade. Não se sabe como que eles conseguiram executar, entrar. Isso é algo que precisa ser esclarecido, sem dúvida nenhuma. Mas é algo sem precedente. O único paralelo é o 11 de setembro. E há um sentimento de fragilidade completamente inédito lá em Israel. E esse é o sentimento que está deixando muita gente aterrorizada. Pode concluir, professor. Pode concluir. Não é isso. Pode o professor. Eu ia tratar de um outro ponto, mas eu vou pegar o gancho dele. Ele falou da fragilidade de Israel e não é novidade para ninguém que Israel já há alguns meses vem enfrentando também alguns problemas internos, os problemas políticos internos. E talvez é difícil nesse momento, até o líder da oposição disse logo na sequência dos ataques que não era o momento oportuno para eles trazerem à mesa essa discussão, mas quando a situação estiver resolvida, Israel vai ter que fazer uma autoanálise interna. O quanto essas fragilidades internas políticas relacionadas ao poder judiciário, a atuação do parlamento israelense contribuíram e deram margem para esses ataques. Porque nós dissemos há pouco, os ataques foram fáceis, né? Foi fácil alcançar o objetivo. O quanto a situação interna, os conflitos internos políticos de Israel contribuíram para isso. Frederico. Falou o tanto que foi fácil, né? Que o sistema antiaéreo falava numa defesa de até tantos foguetes, mas que nesse número entrava em colapso. Quando você tem Israel como uma referência de inteligência, justamente nessa questão bélica, de segurança, referência no mundo, e você escuta que a sua defesa antiaérea colapsa com esse número, e o que o professor Alexandre falou, há quanto tempo eu venho tendo desvio para chegar nessa questão? Porque isso não foi de uma vez, isso é um gota a gota que arrebanhou. E talvez o de 2021 já tivesse, né, foi ali uma introdução, né, justamente o que estava acontecendo, porque isso não é de uma vez, né? Então, e eu faço uma outra comparação, já que antes até da gente entrar no ar, falei do 11 de setembro, é a mesma coisa que da Ucrânia e da Rússia. Sim. Todo mundo esperaria que duraria 1 ano, que a Ucrânia resistiria. A gente tem aquela visão mística da Rússia que em semanas acabaria com a Ucrânia. Então, a gente tem a visão do quê? Que Israel não suportaria um ataque desse. Uma outra questão pontual. E é o que chama a atenção, entre aspas, essa falta de inteligência, até de monitorar, de informação privilegiada que não teve.